Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai se transformar numa espécie de detetive de dados. Temos em mãos um material bem técnico, sabe? Quase um manual de campo para especialistas chamado C02, TINFO, Expert. E a nossa missão aqui é desvendar um mistério. Como é que um sistema, partindo do zero, aprende a tomar decisões inteligentes? Como ele aprende a diferenciar, sei lá, um gato de um cachorro, ou a sugerir o filme perfeito para a gente. O tema, claro, é aprendizado de máquina, ou machine learning. Nossa, uma forma excelente de colocar a questão. Porque o aprendizado de máquina, no fundo, é sobre isso. É dar aos computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados para cada coisinha. E não é ficção científica, né? É a tecnologia que decide se um e-mail é spam, que recomenda sua próxima série e que ajuda médicos a analisarem exames com mais precisão. O que vamos fazer hoje é, abrir o capô e entender como esse motor funciona de verdade. Certo. Então, antes da gente começar a investigar as pistas, a gente precisa do mapa do território, né? A fonte que a gente tem traz um diagrama que ajuda a situar as coisas. Pelo que eu entendi, no topo de tudo, como um grande guarda-chuva, está a inteligência artificial, a IA. É a ideia geral de fazer máquinas que pensam. Exatamente. A IA é o campo mais amplo, a busca por simular a inteligência humana. Isso inclui coisas como robótica, visão computacional, carros que dirigem sozinhos. É um universo. O aprendizado de máquina é um subconjunto crucial desse universo. É a ferramenta mais poderosa que a gente tem hoje para alcançar a IA. É o processo de aprendizado em si. E dentro do aprendizado de máquina ainda tem uma especialização, né? A tal da aprendizagem profunda, o Deep Learning. Isso, que usa as redes neurais. Exato. E aí, para complicar um pouquinho mais o mapa, a fonte joga a ciência de dados na mistura. Onde que ela se encaixa nisso tudo? A ciência de dados é a prática, a aplicação. Um cientista de dados usa ferramentas de aprendizado de máquina, de aprendizagem profunda, de estatística, tudo isso para extrair conhecimento e insights dos dados. Se o aprendizado de máquina é o motor, a ciência de dados é a engenharia e a pilotagem do carro para chegar num destino útil. Entendi. Então, o que define esse motor? Qual é a grande virada de chave do aprendizado de máquina? O que é fascinante aqui é a mudança de paradigma. Na programação tradicional, um humano escreve regras, tipo, se o e-mail contém a palavra Viagra, então mova para a caixa de spam. O problema é que os spammers se adaptam e você teria que escrever milhões de regras, né? Com o ML, a abordagem é outra. Você dá ao algoritmo milhares de exemplos de e-mails que são spam e milhares que não são. E basicamente diz, aprenda o padrão. A fonte até cita a definição clássica do Tom Mitchell, que o campo se preocupa em construir programas que melhoram automaticamente com a experiência. É um sistema que se aprimora sozinho, de forma iterativa, conforme ele é exposto a mais dados. Ok, essa ideia de aprender com a experiência faz todo sentido. Mas a fonte diz que existem maneiras bem diferentes de aprender. Ela divide em 3 tipos: supervisionado, não supervisionado e por reforço. Isso soa um pouco acadêmico. Tem um jeito mais fácil de pensar nisso? Tem sim. Pense em como uma criança aprende. O aprendizado supervisionado é como aprender com um professor. A criança aponta para um cachorro e o adulto diz, isso é um cachorro. Aponta para um gato, o adulto diz, isso é um gato. Ela recebe exemplos com as respostas corretas, os rótulos. E o não supervisionado? Aí é como deixar a criança sozinha num quarto cheio de blocos de montar de várias cores e formas, ninguém diz a ela o que fazer. Sozinha, ela começa a perceber padrões. Ela pode separar os blocos vermelhos dos azuis ou os quadrados dos redondos. Ela encontra a estrutura nos dados por conta própria, sem ninguém ter rotulado nada. E o por reforço? Esse me parece o mais misterioso. Esse é aprender por tentativa e erro como num videogame. A criança tenta encaixar uma peça quadrada num buraco redondo. Não funciona. Isso é uma punição. Ela tenta encaixar no buraco quadrado. Funciona. É uma recompensa.
Com o tempo, ela aprende a estratégia que maximiza as recompensas. É assim que IAs aprendem a jogar xadrez ou Go, ou que um robô aprende a andar. Genial. Essas analogias ajudam muito. Vamos começar pelo professor, então. No aprendizado supervisionado, a fonte diz que os dados são rotulados. Isso significa que para cada dado de entrada, a gente já tem a saída correta, certo? Como naquela imagem da fonte, que o sistema recebe um monte de fotos já com etiqueta gato ou não gato. Perfeitamente. E dentro desse método, existem duas tarefas principais. A primeira é a classificação. O objetivo é prever uma categoria discreta. O e-mail é spam ou não spam? O tumor é benigno ou maligno? A resposta é de um conjunto limitado de opções. E a outra? A outra é a regressão. Aqui o objetivo é prever um valor numérico contínuo. Não é uma categoria, é um número. Qual vai ser o preço de uma casa daqui a 6 meses? Qual a temperatura amanhã? Se a resposta é quanto, provavelmente é um problema de regressão. Se é qual tipo, é classificação. Certo. Então, no supervisionado, nós damos ao sistema a cola da prova. Mas e se a gente não tiver as respostas? E se a gente tiver só uma montanha de dados de clientes de um supermercado, sem nenhuma ideia de como eles se agrupam? O que a máquina faz quando não tem um professor? Essa é a pergunta que nos leva direto para o aprendizado não supervisionado. Aqui, o algoritmo é o explorador solitário. Ele recebe os dados brutos e a missão dele é encontrar a estrutura escondida. A principal técnica aqui é o agrupamento, ou clustering. É exatamente esse exemplo dos clientes do supermercado. O algoritmo pode descobrir que existem um grupo de clientes que compra produtos orgânicos nas manhãs de segunda e um outro grupo que compra cerveja e salgadinhos nas noites de sexta. Ninguém disse para ele procurar esses grupos. Ele os encontrou só analisando os padrões de compra. Faz sentido. E isso me parece incrivelmente útil para marketing, para entender seu público, essas coisas. Sem dúvida. Segmentação de clientes, sistemas de recomendação, detecção de anomalias, tudo isso pode ser feito com aprendizado não supervisionado. A outra técnica famosa aqui é a associação, que encontra regras do tipo pessoas que compram X também tendem a comprar Y. Ah, acho que sei onde isso vai dar. Já já a gente chega na famosa história da cerveja e das fraldas. Mas antes, vamos fechar o trio com o aprendizado por reforço. A analogia do videogame é ótima. É um agente que interage com o ambiente, toma ações e recebe recompensas ou punições. Isso mesmo. O objetivo do agente é aprender uma política, sabe? Uma estratégia de tomada de decisão, que maximize sua recompensa total ao longo do tempo. É um processo contínuo de exploração e otimização. A fonte cita os exemplos clássicos. A IA da DeepMind aprendendo a jogar Go em nível sobre-humano. Robôs industriais aprendendo a pegar objetos estranhos por tentativa e erro. Ok, o mapa está claro. Agora vamos para a parte que eu estava esperando. As ferramentas dos detetives de dados. Vamos ver alguns desses algoritmos em ação, começando pela classificação. Vimos que o objetivo é, traçar uma linha para separar as coisas, como as maçãs e peras no gráfico da fonte. Qual é uma das formas mais simples de fazer isso? Uma das mais intuitivas é a árvore de decisão. Imagina um fluxograma. A fonte tem um exemplo ótimo para decidir se um empréstimo deve ser concedido. No topo da árvore, a primeira pergunta. O histórico de crédito é bom? Se sim, você vai para um galho, se não, vai para outro. Nesse novo galho, outra pergunta. A renda anual é maior que X? E assim por diante, com perguntas simples, até chegar numa folha que diz conceder ou negar. O legal disso é que é muito fácil de entender. Eu consigo literalmente ver as regras que a máquina aprendeu. Mas uma única árvore de decisão parece um pouco frágil, não? Se uma das primeiras perguntas for ruim, todo o resultado fica comprometido. Como se lida com essa margem de erro? Essa é uma observação perfeita e um problema real chamado overfitting, que é quando a árvore se especializa demais nos dados de treino e não generaliza bem. A solução? É a sabedoria das multidões. Em vez de confiar em uma única árvore, a gente usa uma floresta inteira. É o algoritmo Random Forest, ou florestas aleatórias. Uma floresta de árvores de decisão. Exatamente. Nós construímos centenas ou milhares de árvores,
cada uma é um pouquinho diferente, porque é treinada com uma amostra aleatória dos dados e das características. Quando um novo dado precisa ser classificado, cada árvore na floresta dá o seu voto. A classificação que receber mais votos é a vencedora. Isso torna o modelo muito mais robusto e preciso. Mas aí eu perco aquela clareza, certo? Não consigo mais desenhar um fluxograma simples. Vira uma caixa preta. Exato. Esse é um dos trade-offs mais clássicos em aprendizado de máquina, a troca entre interpretabilidade e precisão. Uma única árvore é transparente, mas menos precisa. Uma random forest é mais uma caixa preta, mas geralmente muito mais poderosa. A escolha depende do problema. Se você precisa explicar o porquê de uma decisão para um regulador, talvez uma árvore seja melhor. Se você só precisa da melhor previsão possível, a floresta é o caminho. Isso é fascinante. Outro classificador famoso que a fonte menciona é o Naive Bayes. Ele é chamado de ingênuo, o que não parece um bom marketing para um algoritmo. Por que esse nome? Ele é chamado de ingênuo porque faz uma suposição muito forte e, assim, geralmente errada, a de que todas as características são independentes umas das outras. No exemplo clássico do filtro de spam, ele assume que a presença da palavra grátis no e-mail não tem relação nenhuma com a presença da palavra dinheiro. Na realidade, claro que elas estão relacionadas. Então, por que ele funciona? Parece uma falha fatal. E o fascinante é porque ele funciona tão bem, apesar de ser ingênuo. Para algo como spam, a combinação de palavras de alerta como grátis, dinheiro, promoção, clique aqui, é um sinal tão forte, sabe? Que a independência delas não importa tanto. O volume do sinal supera a FAR do modelo. É um exemplo clássico de como um modelo matematicamente errado pode ser incrivelmente útil e eficiente na prática. Uau, ok, isso é um insight tanto. Um modelo imperfeito que é perfeito para o trabalho. E para fechar os classificadores, temos o SVM, ou Máquina de Vetor de Suporte. O exemplo da fonte é hilário. Separar cerveja de vinho com base no grau da bebida e na habilidade de dançar. A ideia é traçar uma linha reta separando os dois grupos. O que o SVM faz de especial? O que ele faz de especial é encontrar a melhor linha possível. Pensa assim, você poderia traçar infinitas linhas que separam os bebedores de cerveja dos de vinho. O SVM procura por uma linha específica, aquela que cria a maior avenida ou margem possível entre os pontos mais próximos de cada grupo. Ele não quer só separar, ele quer separar com a maior folga possível. Essa busca pela margem máxima é o que o torna tão robusto. Ok, vamos sair do mundo supervisionado. Voltando ao agrupamento, a técnica não supervisionada. O mais famoso talvez seja o K-means. A fonte explica usando uma analogia fantástica de posicionar quiosques de kebab. Digamos K igual a 3. Você então joga 3 quiosques de kebab em locais aleatórios no mapa da cidade. Segundo, cada morador da cidade, que é cada ponto de dado, vai para o quiosque mais próximo. Terceiro, e aqui está o pulo do gato, cada dono de quiosque olha para os seus clientes e move seu quiosque para o centro exato do seu grupo de clientes. Adoro essa imagem. Os donos dos quiosques correndo pela cidade para ficar mais perto dos seus clientes famintos. É um processo bem caótico no início, imagino. Exatamente, e o processo se repete. Depois que os quiosques se movem, alguns clientes podem perceber que agora estão mais perto de outro quiosque, então eles trocam. Com isso, o centro dos grupos muda de novo e os quiosques se movem mais uma vez. Isso continua, essa dança entre clientes e quiosques, até que ninguém mais mude de ideia e os grupos fiquem estáveis. Mas isso levanta uma questão óbvia. Como você sabe quantos quiosques colocar na cidade para começar? 3? 5? O cientista de dados simplesmente chuta um número? Essa é a principal crítica e o desafio do K-means. A escolha do K é fundamental. E não é um chute. Existem métodos para ajudar a fazer uma estimativa educada. Uma técnica comum é o método do cotovelo, onde você roda o algoritmo com vários K e plota um gráfico para ver em que ponto adicionar mais um grupo já não traz tanto benefício. Mas sim, é uma mistura de técnica e arte. Certo. Agora sim, vamos para a lenda. A história mais famosa sobre mineração de regras de associação. Cerveja e fraldas.
A fonte conta que pesquisadores de um supermercado, ao analisar os dados, descobriram que homens que compravam fraldas às sextas-feiras também compravam cerveja com uma frequência assustadora. Peraí, cerveja e fraldas? Essa é a última associação que eu faria. E é por isso que a história é tão icônica. Ela encapsula o poder do aprendizado não supervisionado de encontrar padrões que a intuição humana jamais imaginaria. Ninguém programou o sistema para procurar essa conexão. O algoritmo por trás disso, chamado a priori, simplesmente vasculhou milhões de transações e essa regra emergiu com força. Como ele quantifica essa força? Ele usa duas métricas principais. A primeira é o suporte, que basicamente pergunta: com que frequência esses dois itens aparecem juntos na mesma cesta de compras? Se for muito raro, não é interessante. A segunda é a confiança, que pergunta: das vezes que alguém comprou fraldas, em qual porcentagem também levou cerveja? O algoritmo busca regras que tenham alto suporte e alta confiança. Mas isso significa que comprar fraldas causa compra de cerveja? Ou é só uma coincidência bizarra? Excelente pergunta. E a resposta é não. O algoritmo não diz nada sobre causalidade. Ele só aponta uma forte correlação. A história por trás da lenda diz que a explicação era que, na sexta-noite, maridos eram enviados para comprar fraldas de última hora e, como recompensa, aproveitavam para pegar uma cerveja para o fim de semana. O algoritmo não sabe disso. Ele só vê o padrão. Distinguir correlação de causalidade ainda é uma tarefa humana. E essa mesma lógica que alimenta as sessões de clientes que compraram este item também compraram nos sites de e-commerce. Que jornada! Então, o que tudo isso significa? A gente começou como o detetive, traçou o mapa do território da IA, entendeu os 3 modos de operação, com o professor, sozinhos ou por tentativa e erro, e finalmente examinamos as ferramentas, os algoritmos que encontram padrões, até os mais estranhos como a conexão entre cerveja e fraldas. A síntese final é que esses algoritmos são a ponte entre dados brutos e conhecimento acionável. Eles transformam o oceano de uns e zeros em previsões, classificações e insights que podem otimizar um negócio ou acelerar uma descoberta científica. E como a gente viu, não existe uma ferramenta perfeita. A arte do especialista é entender as nuances de cada problema para escolher a abordagem certa. E para encerrar, quero deixar um pensamento provocado pela própria fonte. Ela menciona aplicações como a radiômica, onde algoritmos analisam imagens médicas e extraem características invisíveis ao olho humano para prever a agressividade de um câncer. E também a detecção de atividades suspeitas, encontrando fraudes em padrões que nenhum analista conseguiria identificar. À medida que esses algoritmos se tornam cada vez melhores em encontrar padrões que nós, humanos, simplesmente não vemos, a questão que fica é: qual o futuro da intuição e do julgamento humano quando a análise da máquina se torna tão precisa e, em alguns casos, comprovadamente superior a nós?